Se você disser de mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. Glória, glória, glórias, aleluias. Aleluias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus soberano e amado, é que nós oramos, Pai, porque acreditamos, Deus, que o Senhor se faz presente. Acreditamos, Pai, que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo, meu Pai, que vai ser bom para a nossa vida, está em Tuas mãos. Porque tudo procede do Senhor, e o Senhor, meu Pai, é o nosso Deus, que nos escolheu para nos abençoar. Então, meu Pai, olha para cada um de nós nesse momento, nós que estamos reunidos aqui, e esse povo que ouve à distância. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados. Perdoa, Pai querido, muitas vezes a nossa falta de fé. Mas em nome de Jesus, transforma, meu Pai, toda a situação. Promove, meu Pai, a cura, o restauro, o milagre, meu Pai, que nós esperamos. Porque a Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor é Deus, que ama os seus filhos e que satisfará os desejos do nosso coração. E é por isso, meu Pai, que nós estamos aqui, para render graças ao Teu nome, para Te adorar, para exaltar, meu Pai, a Tua presença em nosso coração. Então, meu Deus, recebe agora a nossa adoração, o nosso louvor. Enquanto nós louvamos e adoramos, coloca, meu Deus, por terra toda a iniquidade do nosso coração, toda a dureza, meu Pai, todo o pecado que está enraizado na nossa alma, aquilo que não conseguimos ainda, meu Deus, tirar do nosso coração, mas pela força do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu creio, meu Pai, que a libertação virá, porque o Senhor é o Deus que liberta, é o Deus que retira, meu Pai, todo o fardo, toda a opressão do inferno, porque a Tua palavra diz que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Então, em nome de Jesus, quebra agora, meu Pai, toda a obra do inferno, toda a obra do maligno, tudo aquilo que se levanta como opressão, como inimigo das nossas vidas, coloca por terra agora, em nome de Jesus. Porque para isso, meu Pai, nós cremos e declaramos que toda a força do inferno caiu por terra, que toda a opressão do inimigo caiu nesse momento, porque a Tua palavra diz que aquele que crê em Jesus terá uma nova vida, aquele que está em Cristo é nova criatura e o maligno não toca. Então, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, assim seja em nossas vidas. Olha, meu Pai, para nós que estamos orando nesse momento, meu Pai, como uma família cristã, como uma família que pertence a Ti, e opera sinais, prodígios e maravilhas, para que nós possamos a cada momento glorificar e exaltar o Teu nome. Pai querido, em nome de Jesus, recebe agora o nosso louvor. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E amém e graças a Deus. Aleluias. Glória, glória, glórias. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo número 4.
Glória a Deus, aleluias. Salmo número 4, no versículo 8, o salmista diz: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Pai soberano e bendito, diante desta palavra, meu Pai, eu oro, porque eu creio, meu Deus, que o Senhor tem falado com cada um de nós. Nós somos, meu Pai, o teu bom jardim. E por isso, meu Pai, continua, meu Deus, tratando conosco, abençoando, e que esta tua palavra, meu Pai, ela vá e prospere naquilo que ela é enviada. Por isso, meu Deus, usa a boca do pregador. Enche, meu Pai, a cada um de nós com o poder do teu Espírito Santo. Convence do pecado, da justiça e do juízo, e liberta-nos, ó Deus, de toda a opressão, e que esta tua palavra venha produzir frutos na nossa vida, que nós, meu Pai, sejamos prósperos e bem-aventurados pelo poder que vem das tuas mãos. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Salmista, no caso aqui, Davi, no momento de angústia, no momento de perseguição, ele começa esse Salmo número 4, pedindo que o Senhor o ouça, mas ele termina dizendo: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quando nós ouvimos um versículo como esse, e a gente começa a analisar, olhar o mundo ao nosso derredor, você vê que pessoas estão angustiadas. Pessoas, para dormir, têm que tomar calmante, têm que tomar maracujina, chá de maracujá, e mesmo assim elas passam ali horas e horas angustiadas, virando de um lado para outro, porque os dias são difíceis. E outro dia, na fila do mercado, eu ouço duas senhoras conversando, e aquilo me chamou a atenção porque ela disse: eu ando muito depressiva. E a outra olhou para ela e disse assim: nem me diga. Imagine que eu morava em São Paulo, e aí eu consegui alugar um apartamento que eu tinha, um apartamento muito bom. Meu marido aposentou. Nós compramos um apartamento pequeno aqui em Peruíbe e mudamos para cá. E o meu marido adoeceu e morreu. E eu agora sozinho aqui, os meus filhos em São Paulo, e eu fico muito depressiva. E aí a outra disse: olha, comigo também tem sido dias difíceis. E aí, o que se ouve por aí são de pessoas angustiadas, pessoas deprimidas, porque a dificuldade, ela é uma dificuldade que está para todos. E a única maneira de você vencer a depressão, a única maneira de você ter um up na sua vida, é quando você crê que Deus te toma pelas tuas mãos, pelas mãos dele, ele te segura quando você vacila. Quando você tropeça, você pode chegar a cair, mas o Senhor diz que ele mesmo o levantará. Você não ficará prostrado, você não vai entrar num caminho de depressão, porque é um caminho sem volta. Aqui no Salmo número 3, voltando um pouquinho, no versículo 2, esse mesmo rei Davi, esse mesmo homem, quando ele foge da face do seu filho, o Absalão, porque Davi, a palavra de Deus fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas também era um homem que cometeu um pecado grave.
ele se apaixona por uma mulher casada, manda buscar aquela mulher, tem uma relação com ela, ela engravida, e ele, para tentar solucionar o problema que ele criou, ele manda aquele soldado, Urias, lá para uma frente de batalha, aquele homem que era um homem fiel a Davi, e ele dá uma ordem: quando ele estiver lá na dianteira, vocês abandonem para que ele morra. Um pecado cruel, um pecado, sabe? E ele mesmo, quando o profeta vai diante dele, diz: olha, Davi, existia um homem que tinha apenas um cordeirinho, que ele se alimentava, alimentava os filhos, e foi um outro que tinha todas as posses e tomou aquela ovelha. E ele disse: esse homem é digno de morte. E o profeta Natan diz: olha, quem praticou isso foi você. E na mesma hora, Davi se arrepende, ele diz: pequei contra o Senhor. Como um pai, ele tinha coisas que ele deixava passar. A sua filha, Tamar, o seu filho, se apaixonou pela irmã, provocou ali uma situação aonde ele comete o incesto. Davi fica sabendo. Em nenhum momento ele chama o filho para repreendê-lo. Em nenhum momento ele dá uma palavra de apoio à filha, mas simplesmente ele se omite. O outro filho dele, o Absalão, fica zangado com essa situação toda e ele tenta tomar o reino de Davi. E esse salmo acontece quando Absalão está perseguindo seu pai. E Davi diz para os seus soldados: olhem, vão lá e lutem, mas não façam nada, não mate Absalão. E a palavra de Deus diz que Absalão tinha os cabelos compridos, e ele, numa fuga, numa batalha no meio de umas árvores, o cabelo se enrosca nos galhos ali, e ele acaba morrendo. E quando vai a notícia ao rei Davi, ele chora profundamente, ele diz: Absalão, Absalão, meu filho. Um homem segundo o coração de Deus, porque todo cristão, todo homem temente a Deus aqui na terra, um dia talvez tenha o seu dia mau. Como essa senhora que é depressiva, mudou para cá, o seu marido faleceu e ela ficou deprimida, revoltada com Deus. Quantas pessoas perderam seus entes queridos e passam anos e anos e anos revoltadas com Deus? Porque quando você imagina a Bíblia e a palavra do Senhor, ela diz que Deus, Ele enviou seu Filho unigênito para uma morte de cruz. Você consegue entender um Deus de amor? Um Deus que ama os seus filhos e enviar esse Filho para morrer numa cruz? Foi o que aconteceu. Por isso o apóstolo Paulo diz que essa pregação, a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é a salvação. Porque quando você olha para aquela cruz vazia, você vê que Jesus sofreu em nosso lugar. Ontem eu estava assistindo um trecho daquele filme 12 anos de escravidão, aonde um homem negro com cultura, um músico, fizeram uma trama e ele foi vendido como um escravo. Ele era um homem livre. E numa cena ele está ali no navio e aquele homem que estava levando ele para ser vendido disse: você é um escravo. Ele disse: não,
E o homem colocou ele de joelhos e deu algumas chibatadas e disse: você é um escravo? E ele disse: não. E o homem batendo nele, para que ele falasse que ele era um escravo. E eu imagino uma situação dessa, onde você é chicoteado, onde você é torturado para ceder e falar aquilo que um outro quer. E eu fico imaginando Jesus naquela cruz, levando aquelas chibatadas antes de ser crucificado, e um homem que só fez o bem, o homem que curou enfermos, o homem que falou uma palavra de amor, e de repente, aqueles sacerdotes, os religiosos, os fariseus, o sumo sacerdote deseja a morte. Porque esse era o propósito de Deus, que Jesus passasse esse sofrimento no meu e no teu lugar. E é por isso que hoje, quando nós pegamos uma palavra como esse salmo, aonde o salmista Davi diz aqui no Salmo número 3, no versículo 2, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Quantos que conhecem a nossa vida, conhecem as nossas tribulações e nossas dificuldades, e apontam o dedo e diz: para esse não há salvação, para esse não há solução. Ele diz que serve a Deus. Deuteronômio 28, que o irmão Tom acabou de ler, você estará como cabeça e não como cauda. Mas alguns cristãos, no momento que eles não estão como cabeça, eles estão passando dificuldade, muitas pessoas vão apontar: para esse não tem solução. Ele diz que segue a Deus. E olha essa situação, porque Deus, Ele tem poder para transformar toda e qualquer situação, para operar o impossível nas nossas vidas. Mas a primeira condição é acreditar. A primeira condição é você ter fé que Ele é Pai e que Ele enviou seu Filho Jesus para que você pudesse ser perdoado. E se você perdoado está, você tem acesso à sala do trono de Deus. E quando você dobrar os seus joelhos lá no oculto do teu quarto, o teu Pai que tudo vê te recompensará. Essa é a palavra do Senhor. Enquanto muitos dizem: não há salvação para ele em Deus. Versículo 3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi sabia que com tudo aquilo que ele tinha pecado, que ele tinha errado, porque ele era um homem comum, um homem escolhido por Deus, mas ele sabia que o Senhor era o seu guardador, era o seu protetor, era o seu escudo. E ele diz: a glória do Senhor, ela é que exalta a minha cabeça. Isso tem que ser na minha vida, na tua vida, porque se você acordou, se você está vivo, é permissão de Deus, porque Ele é que dá o ar que você respira, Ele é que te dá o batimento do coração, porque Ele é o autor da vida. Só Ele pode dar vida. E Ele diz aqui, diante dessa tribulação: com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. No momento de tribulação, no momento de angústia, clame ao Senhor, porque lá do seu santo monte, do seu santo lugar, lá do céu, o Senhor nos ouvirá. Ele disse que aonde 2 ou 3 pessoas reunidas estiverem em seu nome, no nome de Jesus,
Ele está presente, é promessa dele, ele garante, porque ele é a nossa glória. E ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Versículo 5: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Em outras palavras, ele diz o que nós lemos no versículo 8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quando você tem Deus, você pode ter angústia, tribulação, dificuldade, mas quando você clamar, o Senhor vai te responder. O Senhor vai mudar a sua sorte. Ele vai transformar a maldição em bênçãos. Ele vai colocar por terra as obras do maligno, porque Jesus disse que ele veio para desfazê-las, para arrancá-las da nossa vida. Mas tudo segundo a tua fé. Eu fico imaginando quantos pregadores que quando anunciam uma pessoa no meio da tribulação, da angústia, e eles dizem que é Deus pesando a mão, eles dizem que é a prova. O Senhor Jesus, ele disse: olha, se você estiver cansado e oprimido, vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele não disse: olha, se você estiver cansado, oprimido, com os ombros sentindo-se pesado, amuado, encurvado, é prova que meu Pai colocou. Ele disse: não, se você estiver se sentindo assim, venha a mim e eu vos aliviarei. Essa é a vontade de Deus, te dá o alívio, te dá o conforto, te dá o amor, te prosperar. Essa é a graça de Deus. Continuando no Salmo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Olha aqui, Davi falando com Deus com humildade. Ó Deus da minha justiça. Ele não foi diante de Deus dizendo: olha Deus, eu fiz essa campanha, eu aceitei esse desafio, por isso, ó Deus, me responde, hein? Olha, agora eu fiz a minha parte, faz a tua aí, Deus. Muito pelo contrário, ele diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Ele fala: a justiça não é minha, a justiça é tua, Senhor. Mas mesmo assim me ouve. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É uma oração que todos nós temos que fazer. Deus, tem misericórdia. Ouve a minha oração, Senhor. Eu sei que o Senhor, meu Pai, conhece as minhas necessidades. Antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor sabe cada uma. Mas o Senhor espera que eu declare a minha fé, que eu declare que não é a minha justiça, mas é a tua justiça na minha vida. É o teu amor que age ao meu favor. É a tua graça, é a tua glória. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Deus está dizendo: olha, se você agir pela tua justiça própria, se você achar que você é um merecedor, se você achar que você é um cumpridor da lei, você está transformando a minha glória em infâmia. Presta atenção nisso. Isso é importante porque muitos, no desejo de agradar a Deus, de praticar obras, se acham merecedores. Olha o que Deus continua dizendo: até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? A pessoa se torna vaidosa,
ela dá os testemunhos dizendo: olha, eu fiz, eu pratiquei, eu clamei, eu busquei, eu fui naquele monte 20 vezes e o Senhor me respondeu. Meu amigo, você pode ir no monte, você pode clamar, você pode jejuar, você pode orar, você pode chorar, você pode orar alto, você pode orar em espírito. Tudo isso Jesus fez. Mas deixa a glória para Deus, porque Ele não divide a glória com ninguém. A glória é dele. Todo louvor, toda honra e toda glória seja dado a Deus. Versículo 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Sabe quando você se torna um querido de Deus? Quando você é obediente. Quando você tira a maldade do teu coração. Quando você faz uma oração, não para prejudicar ninguém, mas você faz uma oração de clamor a Deus. Você se torna um intercessor, você se torna alguém que ama o teu próximo, que ama a Deus. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Versículo 4, Deus falando: irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Deus está dizendo: olha, ainda que alguém te provoque, ainda que você fique muito irado, não pequeis. Quando você for se deitar na tua cama, fala com o teu coração, põe para fora o teu sentimento. E quando você acordar, calai-vos. Não procure confusão. Se livre e coloque a justiça nas mãos de Deus. Irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que são sacrifícios de justiça? São os lábios que confessam louvores a Deus. Isso agrada ao Senhor. No Salmo 66, lá no versículo 16, ele diz assim: vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Numa outra versão diz assim: venham e ouçam, e eu vou contar o que o Senhor fez para mim. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Ele está dizendo: ó, eu clamei, eu pedi, eu orei, mas eu exaltei ao Senhor nosso Deus. E no versículo 18: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Em outras palavras, se eu no meu coração tivesse visado a maldade, o Senhor não teria me escutado. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, se você colocar a maldade, a destruição, o Senhor não vai te ouvir. Mas, na verdade, versículo 19, Deus me ouviu,
atendeu a voz da minha oração. Ele está dizendo, olha, o Senhor me ouviu. Ele ouviu a minha voz. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Glória a Deus. Aleluias. Quando nós oramos, se nós acreditarmos e confiarmos, o Senhor vai nos ouvir. Vinde a mim, versículo 16, e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Vinde ouvir vós todos que temem a Deus, e contarei o que ele realizou por mim. E ele diz, olha, o Senhor ouviu a minha oração, eu não clamei com maldade, por isso o Senhor me ouviu. Voltando aqui no Salmo 65, Salmo anterior, ali no versículo 3, o salmista diz assim, prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Numa versão mais contemporânea, a Bíblia diz assim, quando os nossos pecados pesavam sobre os nossos ombros, tu mesmo fizeste propiciação. Quem é a propiciação pelos nossos pecados? É Jesus. O salmista, ele tinha essa noção, ele tinha essa revelação no Espírito, porque somente quem Deus revela, quem Deus abre o entendimento, consegue entender a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Prevalecem as iniquidades contra mim. Ele está dizendo, olha, eu tenho muitas coisas que são contrárias a mim, como você tem, como eu tenho. Mas tu perdoas as nossas transgressões. Você tem um advogado e você tem um intercessor. E João, ele disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado e o seu nome é Jesus Cristo. E você tem um advogado que não perde nenhuma causa. Sabe por quê? Porque há momentos que ele é o advogado e há momentos que ele é o próprio juiz. Tudo provém dele. E o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 27, ele diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você só vai conhecer a Deus através de Jesus Cristo. É quando você olhar para a Escritura Sagrada, para essa palavra, e você conseguir enxergar, desde o Antigo Testamento até agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, enxergar Jesus. Quando você conseguir enxergar que tudo o que você precisa foi realizado naquela cruz. Ele é o que perdoa as nossas transgressões. Ele é aquele que não tem as mãos estendidas, que não possa nos abençoar, porque Ele é o nosso abençoador. Por isso, quando você estiver cansado, deprimido, angustiado, quando você pensar num flash que o inimigo tentar colocar sobre a tua vida, que você é um perdedor, que a palavra de Deus nunca vai se cumprir, porque a palavra de Deus diz que você será cabeça e não cauda, mas você vive só rastejando como a serpente.
Você vive somente por baixo, angustiado. Renove os seus sentimentos. Entregue a tua vida para Jesus, se é que você nunca fez isso. Porque Jesus, Ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E você só vai a Deus se for através de Jesus. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Todas as coisas foram entregues a Ele. E é por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, é como se fosse Ele clamando ao Pai. E o interessante de tudo é que Jesus não orava muito, uma oração muito longa, com vãs repetições, mas num momento de dificuldade, diante da morte, onde o seu amigo Lázaro estava morto, a oração que ele faz ao Pai é uma oração simples. Ele dá simplesmente uma ordem: Lázaro, vem para fora. Quando os leprosos foram até Jesus e eles perguntaram: olha, se tu queres, eu posso ser limpo. E Jesus disse: eu quero. Porque basta uma ordem, basta uma palavra de Deus ao teu favor e tudo muda. Ele é o Deus que transforma corações, que transforma sentimentos. Ele é Deus que quebranta o coração. Por isso você tem que entregar a tua vida para Jesus. Se você nunca fez isso, se você nunca entregou a tua vida a Jesus, esse é o momento. Aí é onde você está, ouvindo à distância, você pode fazer essa entrega. Você pode abrir a tua boca e orar a Deus, como o salmista disse: aquilo que eu orei, aquilo que eu clamei, com a minha voz, com a minha língua, o Senhor me ouviu. Clame a Deus nesse momento. Ore assim comigo, você que está entregando a vida a Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi essa palavra e nesse momento eu entrego a minha vida a Jesus, porque eu o recebo como único, exclusivo e eterno e suficiente Salvador. Meu Deus amado, meu Pai querido, escreve meu nome no livro da vida e não deixe que de lá ele nunca se apague, porque a partir de hoje eu quero viver uma etapa nova em minha vida. Eu quero viver como um filho teu. Eu quero provar do teu amor. Olha, creia que Deus, Ele tem poder para transformar toda a iniquidade, para apagar o pecado da tua vida e para mudar qualquer situação. Se você também anda cansado, talvez você diga: eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas num momento como esse, ouvindo uma palavra, eu fico pensativo em tantas coisas que eu necessito, em tantas coisas que são contrárias na minha vida, e eu quero que seja diferente. Eu quero viver com a tua promessa se cumprindo. Eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Eu quero que o amor venha reinar na minha casa. Eu quero que os meus filhos estejam ao meu lado. Eu quero que meus filhos sejam livres de toda a opressão. Eu quero que quando eles olharem para a minha vida, eles enxerguem um homem e uma mulher de Deus. Por isso, se você estiver cansado, passando por uma dificuldade, o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Se você é essa pessoa que precisa desse alívio, que precisa das mãos de Deus, tocando agora a tua vida, o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu creio na tua palavra, eu creio que eu sou teu filho, porque eu sei, meu Pai, que a tua palavra diz que aqueles que têm Jesus como Salvador são considerados teus filhos. E eu sei, meu Pai, que o Senhor é um Deus de amor, é um Pai amoroso, é um Pai que sempre quis estar ao lado dos seus filhos, da sua criação. Por isso, meu Deus, olha para mim agora, muda essa situação, muda, meu Pai, e transforma, Deus, essa que tem sido a opressão na minha vida, e me dá libertação, Deus. Me liberta, Senhor, porque o teu próprio Filho Jesus disse que aquele que o Filho libertar verdadeiramente é livre. E eu estou clamando nesse momento, Deus, porque eu quero ser livre dos meus inimigos. Eu quero ser livre, Pai querido, da palavra que me condena, daqueles que são contrários a mim, porque eu creio, Deus, que o Senhor é o Deus que opera o querer, o realizar e o efetuar. Então, meu Pai, basta uma palavra tua. Me ajuda nesse momento, Deus, porque muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero dizer como disse o teu filho Davi, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho, porque a tua alegria vai ser a minha força, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Pai querido, em nome de Jesus, me ajuda agora. Transforma, meu Pai, toda essa situação. Tira, meu Deus, a iniquidade de dentro de mim. Tira, meu Pai, a perversidade, a maldade, porque a tua palavra diz que se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, retira de mim toda essa iniquidade. Tira-me, meu Deus, tudo aquilo que prevalece contra mim e perdoa as minhas transgressões. Faz, meu Pai, eu viver um tempo novo. Oh, andalabastebes, andalabachai. Pai soberano, Pai amado, diante dessa palavra nós oramos e eu oro. Eu oro, meu Deus, pedindo que o Senhor verdadeiramente ouça cada oração. Ouça, meu Pai, cada filho, cada vida que nesse momento vai na tua presença. Ah, meu Deus querido, em nome de Jesus, arranca de nós aquilo que não presta e muda e transforma a nossa situação. Olha, meu Deus, nesse momento, para cada um em oração, para cada filho, meu Pai, porque eu creio que cada um tem uma necessidade, cada um tem um desejo, meu Deus. Olha nesse momento as petições que cada um está fazendo de uma maneira particular. Olha, meu Deus, e não deixa, Senhor, o teu povo sem resposta, porque essa é a tua palavra que diz que o Senhor ouvirá as nossas orações. E como foi pregado e anunciado, o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações. O Senhor é o Deus que transforma a situação difícil. O Senhor é o Deus que tira a tempestade e faz fazer grande bonança. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, responde às orações dos teus filhos. Responde, meu Pai querido, com o teu amém, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E amém, graças a Deus. Aleluias.